Demos início à nossa preparação. Normalmente, a preleção é feita baseada no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho do Espiritismo. Nessa noite, fui sorteado com o capítulo 5 e 6 do Livro dos Espíritos, não do Evangelho. Capítulo 5 e 6 do livro 3. Eu acabei não escrevendo ali, dei alguns papéis para vocês aí. Politeísmo e sacrifícios. São temas reconhecidos, mas vamos falar sobre eles para a gente depois falar do ensinamento espírita. Né? Politeísmo, poli, né? Poli, muitos. Né? Politeísmo é onde, nas gerações antigas, eles tinham mais de um Deus. Eles adoravam vários deuses, dependendo de onde era, egípcio, babilônio, os gregos. Então, era da época ter mais de um Deus. Claro que a gente, eu sinto hoje, numa melhora do nosso mundo, porque há um reconhecimento do Deus único por várias religiões, que é o ensinamento cristão. Mas vamos viver um pouco na época deles. Eles tinham necessidades imediatas a serem resolvidas, a serem alcançadas. E os ensinamentos eram poucos, né? Então, cada comunidade, cada civilização egípcia, grega e tal, eles tinham o poder de criar essas entidades ou até mesmo adoração a um animal, adoração a uma... era uma coisa que era da época, certo? Junto com esse mais de um Deus, vários deuses, não é? Eles, para alcançarem os objetivos, para realizarem as coisas que eles precisavam, vem a segunda palavra, que é o sacrifício. Para ele alcançar um objetivo, para agradar o Deus que eles homenageavam, eles faziam sacrifícios nas pesquisas, nas necessidades que eles tinham. Tinha os deuses da natureza, tinha os deuses dos animais, tinha os deuses que os próprios reis acabavam criando para poder alcançar os seus objetivos. E os sacrifícios eram feitos com animais e até mesmo pessoas. O que o Espiritismo diz para nós? Deus é único. Né? O que Jesus fala para nós? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para vocês, o que eu quero trazer é que a adoração ao nosso Deus é você adorar o ensinamento cristão. Para nós, adorar o ensinamento cristão, nós estamos muito melhores do que naquela época. Mas também, João, tem quem não acredita em Deus. Eu mesmo tive amigos na faculdade. Eu sempre tive um fundamento religioso, iniciando pela católica. Sempre fui, por pai, por mãe, por avô. Mas na área de engenharia, que é onde eu me formei, muitos amigos eram céticos, né? Não muitos, mas alguns eram, não acreditavam em Deus. E alguns deles eu tenho amizade até hoje. Alguns, quando nasceram os filhos, já se transformaram. Quando o filho começa a falar coisa que ele não acredita, falando com pessoas que ele não vê. Muda, a pessoa muda, mas muda em que sentido? Em querer aprender por que o filho é assim. Mas desde a postura de 20, 30 anos atrás, o cara não fazia, esse amigo não fazia com outra pessoa, ele só fazia com outra que ele viesse para ele. Ele não fazia o mal, ele fazia o bem sempre.
E nunca desejava outra coisa que ele não desejasse para ele. Por mais que ele não tivesse um Deus, a atitude dele sempre foi muito posturada. Sempre foi muito correta. Que seria a segunda lei que Jesus fala. Amar a Deus acima de todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que você queria que fizesse contigo. Se você respeitar o próximo, fazer com ele a mesma coisa que você gostaria que fizesse para você, ou respeitar o próximo como a ti mesmo, você já está dando um grande passo. De descobrir Deus é de cada um. Como nessas gerações antigas existiam os deuses, mais de um Deus. Claro que não é isso. Kardec, nos estudos desse capítulo, alguns dos deuses podiam ser espíritos superiores, que falavam, eles chamavam dos oráculos. Pode ser que sejam espíritos superiores que falavam com eles e eles, pô, aquilo é Deus, entendeu? Como esse amigo meu teve a filha, e a filha falava à noite, e ele foi procurar o que estava acontecendo, né? Não estava enlouquecendo nem nada. E falava palavras tipo de Valdo Franco. Até hoje ela fala muito bem, hoje já está mocinha, escreve, é jornalista, se explica de uma facilidade enorme, mas é desde pequenininha, é desde mocinha, Então isso vem do instinto. Não é uma deusa, ao contrário, né? Pessoa comum. Eu tenho uma história bem bacana para contar para vocês, que vai ajudar a entender essa época. E eu não sabia, foi lendo que eu descobri. Muitos aqui já viram o filme de Troia, a Guerra de Troia. Então vamos, eu não sou nenhum sabedor, mas vamos reviver comigo essa história. Para a invasão de Troia, Agamenon, ele tinha que levar as tropas dele nos barcos para invadir. O que aconteceu? A deusa, dentre as deusas que tinham, a deusa Artemis era a deusa da natureza. E ela tinha uma característica sempre rústica, dura. O que ela fez? A tempestade na saída das tropas de Agamenon para a invasão de Troia. E ele já estava com as tropas preparadas. Como que bloqueia esta situação se ele precisava invadir? E a deusa proporcionou essa tempestade. Ele fazia o quê? A pesquisa ao oráculo. Nessa pergunta ao oráculo, ela falou assim, para você ter sucesso, para acalmar a deusa Artemis, ela está te solicitando um sacrifício. E qual é o sacrifício? Você tem que sacrificar sua filha, Ifigênia. Bacana essa história, depois vocês pesquisem. Ifigênia. Ele, dentro da moral que ele tinha também, veio o conflito, mas ele precisava invadir Troia. Ele acaba chamando, convocando a filha, dizendo para ela vir, que ela iria se casar com Aquiles. Quem lembra de Aquiles? A flecha no? Então, eu não lembrava, eu fui ler Aquiles, por que ele tinha o calcanhar fragilizado? Porque a mãe dele, dentro de um outro delírio de deusa, existia um rio que tinha que pôr a pessoa dentro da água para ficar imortal. A mãe colocou Aquiles segurando o calcanhar. A água era imortal, até onde ela não se, no calcanhar foi o ponto fraco dessa deusa, da mãe do Aquiles. E ele foi um herói, um dos maiores vencedores da época da mitologia grega. E essa história é a história mais triste da mitologia grega, porque a hora que Artemis pede Ifigênia, o pai chama ela para casar com Aquiles, quando ela chega, ela vê que não tinha nada de casamento com Aquiles. Ela vê que o pai acaba confidenciando e a Ifigênia, dentro da submissão da época, como às vezes a gente se submete a algumas religiões fazendo coisas que não deveríamos fazer, né? Ela aceita ser sacrificada. Ela aceita ser sacrificada para acalmar a deusa Artemis, para que a deusa Artemis acalmasse as tempestades, para que ele pudesse entrar em Troia, com aquele cavalo que ele entra, tem escondido, aí abre o portão, né?
Para ele fazer toda essa cena, tinha que matar a filha. Diz a história que Artemis, a deusa, quando vê que a Ifigênia aceita a submissão de ser sacrificada, algumas histórias têm dois caminhos. Artemis se arrepende, pega a Ifigênia e troca por um servo e põe ela numa ilha. E diz a história, outro lado, que realmente ela é sacrificada. Ela realmente é sacrificada quando ocorre o evento do Agamenon conseguir chegar em Troia, ele entra com o cavalo, né? E dentro do cavalo era um presente de grego, e dentro estavam os soldados que abrem os portões para eles entrarem. Era um conflito que tinha de muitos anos. É uma história que a gente revive hoje em alguns filmes, até atualizados aí, e que traz para a gente a certeza. Não sacrifiquem nada. Não façam justiça com dedicação para alcançar os seus objetivos, por mais que alguém tente fazer ou comprovar para você alguma coisa. Com respeito a todas as religiões que estão conosco nesse mundo hoje. Com respeito a todos que estão aí. Mas a hora que você toma uma consciência dessa, você não deixa ninguém fazer isso com você. Você não vai aceitar isso. Você vai respeitar, se você quer fazer, você faça, mas a gente não pode fazer. Nós temos que alcançar os nossos objetivos, agora vamos voltar junto comigo aqui. Nós temos que alcançar os nossos objetivos dentro da moral cristã. E a parte mais difícil é você mudar você mesmo. Você não tente mudar os outros. Você tente mudar você. E vai ser muito difícil. Mas não é impossível. O que eu quero dizer é que dentro da fé, na verdade, esse envolvimento dessa história, que vira filme, que vira para nós uma história bacana, mesmo sendo uma história triste da mitologia grega, a gente pode realizar os nossos objetivos através da sua fé, da nossa fé. Jesus fala, pedi e obtereis. É que a gente esquece de pedir. A gente deixa de pedir. Jesus está pronto para te escutar. Pô, João, mas eu peço tanto para ganhar na loteria. Não é isso, cara. Não. Peço tanto para ter um carro. Não, seja objetivo. Tenha fé. Peça para você ter coragem para lutar, para ganhar dinheiro, para ter um carro. E ao mesmo tempo, orar e vigiar. Você pede, ora e trabalha. Não. Se você sentar na escrivaninha e ficar pedindo, não vai. Tem que sentar, pedir e trabalhar na sua escrivaninha. Ou no seu trabalho, não sei o que você seja. Eu duvido. Desculpa, duvido em que sentido? De quando vocês já fizeram algum pedido, com fé, e trabalharam em busca dele se vocês não alcançaram. É que às vezes a gente escorrega, relapsa, deixa, não continua, não é? A gente não pode deixar de acreditar. É através da fé, através do compromisso seu com você primeiro e com Deus, e nas suas atitudes. E não acreditar que um sacrifício possa trazer através de um outro Deus. Muitos deuses virão, né? Muitos profetas virão. Como eles tinham, talvez ainda ocorra isso. Mas o ensinamento cristão é muito profundo, ele é muito verdadeiro. Ele traz para você força para você realizar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E claro, faça o bem que você vai colher o bem. Você não tem resultado melhor que você fazer o bem. Agora, tem muitos de nós, e às vezes nós mesmos, a gente se envolve, faça a plantação de tomate e deseja colher laranja. Errou.
Errou, você tem que plantar laranja para colher laranja. Às vezes você está ali e fala assim, como é que eu fui errar? Você comprou errado o tomate, tudo bem, agora vai lá, compra o pé de laranja, semente de laranja. E quanto à natureza, às vezes você vê engenheiros agrônomos falando, quanto que a natureza nos dá? Quando ele fala assim, você pega uma laranja, quantas sementes, quantas laranjas não dão? Então, a imensidão da natureza em nos dar, a imensidão do mar, o mar, olhem para o mar, nos dá alimenta, nos dá, né? A própria mata, né? Então, a imensidão de que nós recebemos a natureza, nós esquecemos de olhar para isso. Deus dá, você tem que fazer o bem para colher o bem. Não plante semente errada, porque só vai colher coisas que não vão te fazer bem. Para a saúde, para o relacionamento, para o trabalho, né? Para o amor. Está estendido em todas as situações. O nosso tema está gerenciado mais no passado, onde eles queriam vencer, dominar, tomar posse. Né? Era o domínio. Hoje ainda existe isso. Quantos conflitos estamos vivendo hoje? Rússia, Ucrânia, agora Iêmen, para de cá, começa ali. Então a gente tem ainda o homem nas decisões das infelicidades de outras pessoas. O nosso tema não é guerra, mas existem os conflitos. Cada um ambicioso da sua forma, né? E nós temos que tirar proveito disso para a nossa vida. Realizar os seus sonhos, realizar as suas coisas. Você pode ter a sua ambição sem transgredir com ninguém. Você pode realizar o teu sonho sem transgredir, sem ter que ultrapassar ou pisar em ninguém. Você tem as suas vontades, realize de coração. E você vai ter resultados muito profundos. O ensinamento, nas duas folhinhas que eu dei, diz, o Espiritismo diz que Deus é único. E o Espiritismo diz que a nossa verdadeira adoração tem que ser para a moral cristã. E a moral cristã é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E respeitar aqueles que também têm alguma dificuldade em entender o Deus, mas se saber conviver, tem que ser bem aceito também.